Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. É sempre muito bom estar com vocês aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, um assunto relativamente simples. Eu espero que vocês possam acompanhar a dinâmica da aula e qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu sempre digo, não deixem de me procurar e de interagir lá no WhatsApp para que vocês possam tirar qualquer dúvida que eventualmente tenham, ok? Mas assim, já posso antecipar para vocês que esse assunto de hoje, apesar de ser um assunto extremamente importante, não é um bicho de sete cabeças. Longe disso. Claro que tem algumas observações, a gente vai ao longo da caminhada fazendo esses alertas, tem uma ou outra casca de banana, mas nada exagerado, tá? Então é um assunto bem bom de se estudar. O que é o tal do movimento uniformemente variado, professor? Bom, o nome já sugere, né? Quando a gente fala de movimento variado, é porque alguma coisa certamente está variando. E o que está variando neste caso é justamente essa grandeza aqui, ó, a velocidade. Então, um movimento é dito uniformemente variado quando a sua velocidade é variável. Ou seja, quando a velocidade está mudando, está variando. Professor, essa velocidade sempre vai aumentar? Não, ela pode aumentar ou diminuir. Eu não sei exatamente o que ela vai fazer. Eu só sei que ela vai variar, tá? Para mais ou para menos. Uma coisa importante é que nos casos em que a velocidade estiver aumentando, nós vamos definir o movimento como sendo acelerado. Então, o movimento é acelerado porque existe uma aceleração, né? Existe uma mudança de velocidade, ela vai crescendo. Nunca é demais lembrar, a gente já viu isso em aulas passadas, que a aceleração é a razão ΔV sobre ΔT. Então, só existe aceleração quando existe mudança de velocidade. Justamente o que nós estamos falando hoje, né? Movimento uniformemente variado é aquele movimento em que a velocidade escalar varia. Portanto, existe uma aceleração. Quando a velocidade aumentar, o movimento é acelerado. Mas, professor, a velocidade também não pode diminuir, né? Pode. E aí, nesse caso, o movimento é retardado. Ok? Então, eu tenho essas duas situações. Uma observaçãozinha, mais como uma dica, para lembrar aulas anteriores. Professor, se a velocidade aumenta, eu sei que ele é acelerado. Se a velocidade diminui, eu sei que ele é retardado. A velocidade pode permanecer constante, professor? É uma ótima pergunta, né? E a resposta é sim. A velocidade pode sim permanecer constante, e nesse caso nós diríamos que o movimento é uniforme. Não é o tópico, não é o tema desta aula de hoje, mas foi justamente a aula da última terça, quando a gente discutiu o movimento uniforme. Então nós temos dois grandes movimentos para encerrar aqui essa introdução. Nós temos o movimento uniforme e o uniformemente variado. O que é que os diferencia? É o fato de que a velocidade no uniforme permanece constante e no uniformemente variado ela varia, como o próprio nome sugere. Beleza, gente? Viram que física é bem tranquilo, né? Vocês já estão acostumados e acostumadas a isso. A aceleração do m e o v, ela permanece inalterada, que é a definição ainda, ó, o m e o v é aquele no qual a aceleração permanece constante. Professor, mas isso não é movimento uniforme, não? Não. O movimento uniforme é quando a velocidade é constante. Aqui nós estamos falando de aceleração. Tem como dar um exemplo? Vamos lá para um exemplo bem realista. Vamos imaginar esse carrinho partindo dessa posição e que ele tem uma velocidade inicial de 0. Algum tempo depois, vamos imaginar que seja 1 segundo depois. Então, vou chamar esse tempo de 0 e esse tempo de 1. Passou 1 segundo. A velocidade dele agora é de 2 metros por segundo. Algum tempo depois, aqui mais 1 segundo, 2. Vocês entendem? Prestem bem atenção nisso. Que eu estou fazendo intervalos de tempo de 1 segundo, tá? Ó, do 0 para o 1, depois do 1 para o 2. Lógico que eu poderia fazer de 5 em 5 segundos, ou de 10 em 10 segundos, ou até mesmo de hora em hora. É só um exemplo. Agora a velocidade dele já passou para 4. Vamos fazer mais um trechinho aqui, final.
Agora o carrinho aparece aqui na frente, o tempo 3 segundos e a velocidade 6. Então, deixa eu perguntar para vocês. Nesse exemplo daqui, vocês acham que o que está constante é a velocidade? Claro que não, né? Vocês estão vendo que a velocidade era 0, passou para 2, depois para 4, depois para 6. Então, o que é que a velocidade está fazendo? Ela está variando. E quem é que fica constante, professor? A aceleração, pessoal. Olha essa setinha aqui que eu estou desenhando. Ó. A aceleração é que é constante. Beleza? Tá, como assim? Vamos lá. Quanto foi que aumentou a velocidade aqui? De 0 para 2, né? Então, aumentou 2 metros por segundo e 1 segundo. Aqui de 2 para 4, aumentou quanto? 2 metros por segundo e 1 segundo. E aqui de 4 para 6, aumentou de novo 2 metros por segundo e 1 segundo. Então, a aceleração, ela permaneceu como 2 metros por segundo ao quadrado. Como é que a gente interpreta? Isso é importante na física. Muitas vezes o aluno quer só decorar. É interessante que vocês entendam o que significa 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo que passa, a velocidade vai variar 2 metros por segundo. Se eu encontro uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, professor, da mesma forma, a cada segundo, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. E assim sucessivamente. Vocês entendem? É bem interessante, não é? Vamos lá. Então, um resumo. O que é que nós aprendemos até agora? Movimento uniformemente variado é aquele no qual a velocidade varia, mas a aceleração permanece constante. Por conta disso mesmo, o gráfico vai ser uma reta, o gráfico da aceleração vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Veja que muitos alunos dizem assim, questões de gráficos são difíceis. Será que são? O que é que eu observo quando eu vou resolver qualquer questão de gráfico? Eu observo a aceleração aqui no eixo e observo o tempo no outro. Então, eu sempre olho quem está nas pontas. Aceleração de um lado, tempo do outro. Aí eu vou para a definição. Qual é a definição? É que a aceleração tem que permanecer como constante. Por que o senhor coloca assim, professor, constante diferente de zero? Ora, se a aceleração fosse zero, ele não estava acelerando e aí o movimento seria uniforme. Então é importante essa ressalva. Aceleração constante e diferente de zero. Ok? Tem uma dica que eu queria dar para vocês, assim, uma espécie de complemento, que não é, eu costumo dizer assim, ela não é indispensável. Não é o tipo de situação que vai impedir você de resolver determinada questão. Não, não é isso. Você consegue resolver os problemas sem essa dica. Porém, essa dica pode te ajudar a resolver as questões de uma forma bem mais rápida. Então, é opcional, tá? Mas é um opcional do bem. Que dica é essa, professor? É a seguinte: sempre que vocês estiverem diante de um gráfico da aceleração em função do tempo, que é o gráfico A versus T, se vocês calcularem a área da figura, seja ela qual for, se vocês calcularem a área da figura, essa área vai te dar a variação da velocidade. Então, é uma propriedade interessante. Eu vou aplicar para vocês na prática aqui agora. Ó. Eu tenho a aceleração constante, né? Como vocês estão vendo, ó. A aceleração está constante. Eu poderia calcular a área dessa figura geométrica. Deixa eu trocar aqui a cor só para dar um efeito. Vou fazer de azul. Ó, se eu calcular essa área aqui, professor, a área de um quadrado ou de um retângulo? Tanto faz. Vai ser base vezes a altura do mesmo jeito, né? O fato é que se eu calcular esta área, fazendo base vezes a altura, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a variação da velocidade, tá? Então, como eu falei antes, só me repetindo aqui, não é indispensável, mas ajuda a resolver determinados problemas. Então, é uma ferramenta que pode vir a ser bastante útil para vocês. Só lembrando, aceleração constante, por isso uma reta paralela, tá? Sempre me perguntam, professor, por que não podemos fazer o gráfico da aceleração e do tempo assim ou assim? Porque aí, nesses casos, a aceleração estaria aumentando ou diminuindo. Não é esse o nosso objetivo. Nós sabemos que a aceleração tem que se manter constante.
Eu vou fazer para vocês agora uma espécie de mapa mental. Uma espécie não, é um mapa mental e ele vai ser bem útil. Eu gosto de escurecer essa tela para dar um efeito aqui com essa caneta amarela. Ele vai ser bem útil para resolver 100% das questões da FCM da FAMEN. O NIPE também. É exatamente o que você ouviu. É uma dica, um mapa mental, para você resolver 100% das questões do vestibular. Quando você estiver fazendo prova, sempre cai uma questãozinha desse assunto. Então você vai procurar essa palavra mágica, constante. Alguém tem que ser constante. Há dois caminhos, só dois. O primeiro é esse aqui, ó. A velocidade é constante. O segundo caminho é esse, a aceleração. Se você está lendo a questão e ele diz: uma motocicleta se desloca ao longo de uma trajetória reta com velocidade constante, é este primeiro caso. E aí no nosso mapa mental eu lembro que o movimento é uniforme. A equação para resolver isso pode ser, por exemplo, ΔS sobre ΔT. A outra opção é que a velocidade não seja constante. E se ela não é constante, ela é variável. Nós temos um movimento uniformemente variado. A aceleração é que é constante nesses casos. É possível calcular a velocidade, professor, nesse caso? É possível também. E eu vou deixar de propósito essa interrogação aqui, porque nós vamos retomar este mapa mental no fim da aula. Porque nós vamos fazer esse mapa mental bem completo. Mas para que você já tenha uma noção do que é a física do primeiro ano, aqui está um belo resumo. Nem vou deixar vocês printarem essa tela. Vamos adiante. Como calcular a velocidade? Muito bem. Professor, eu achei que a gente ia calcular a velocidade daquele modo já bem tradicional, fazendo ΔS sobre ΔT. Não façam isso, por favor. Isso não dá certo no movimento uniformemente variado. E qual é a expressão? Vou mostrar para vocês uma outra expressão, essa sim correta. Nós primeiro aplicaremos a definição de aceleração. ΔV sobre ΔT. Vocês aprenderam já de muito tempo que toda variação na física é o final menos o inicial. Daí vem um pequeno truque. Até comentei isso para vocês na última terça. Quando nós vamos cronometrar o tempo de alguma atividade, o tempo de duração de uma partida de futebol, o tempo de duração de uma corrida, enfim, quando a gente vai cronometrar algum evento, é muito comum que a gente zere o relógio. Na física isso também acontece. Nós costumamos partir do zero. Então dizemos que o tempo inicial é zero. Vou colocar assim para ficar mais organizado, ó. Fazendo com que o tempo inicial seja zero. Isso aqui, professor, é obrigatório? Não, é uma forma de simplificar as coisas na física. Então, a equação já vai diminuir, porque vai ficar em cima V menos V0, T menos zero vai dar T. Se você passa esse T que está dividindo, multiplicando, a expressão fica assim. E agora, ó, é só passar quem está negativo para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Repare bem. AT, o V0 negativo passa positivo. E, finalmente, eu encontro a equação. Essa equação é famosa. Caiu na última prova da FCM, agora o vestibular 2020.2. Leia de trás para frente que eu escrevi. Vi você à toa. Ou vovó e vovô ainda tentam. Essa equação, vovô é ateu, né? Tem várias expressões para ela. Essa equação é a equação que vai nos permitir calcular quem? A velocidade no movimento uniformemente variável. Então, eu não vou calcular a velocidade fazendo ΔS sobre ΔT aqui. Isso ficou para trás, gente. É lá do movimento uniforme. Agora, nós vamos calcular a velocidade usando esta expressão. Vi você à toa. Ok, turma? Vocês entendem como é que funciona isso? Não é legal? Muito bem. Então tá aqui, ó, a nossa nova equação da velocidade. Beleza? Não precisa na hora da prova se preocupar
Professor, eu tenho que fazer todo esse desenvolvimento? Não precisa, você vai só aplicar a fórmula direto. Ela é bastante útil. Sempre que eu quiser calcular a velocidade, eu vou aplicar isso daí, tá bom? Vamos adiantar? Ainda usando essa expressão, deixa eu mostrar uma coisinha que eu preparei para vocês aqui, que é o gráfico. Mas agora, pessoal, é o gráfico da velocidade. Ó. Ah, professor, eu lembro que o senhor fez um gráfico ainda há pouco, que ele era uma reta paralela ao eixo do tempo. Muito bem, foi verdade. Mas era o gráfico da aceleração. Agora, não quero aceleração, quero velocidade. E aí eu tenho que sempre estar lembrando, né? Que essa equação aqui, vovô é ateu, é uma equação de primeiro grau. Então, mesmo que vocês não tenham matemática nas provas das particulares de medicina, alguma noção de matemática sempre ajuda. Porque função de primeiro grau, que lá na matemática é chamada também de função afim, é representada por uma reta. Olha só que interessante. O que é que essa reta está mostrando? Vou tentar fazer melhorzinho aqui para vocês, que vocês merecem. Ó, que a velocidade está aumentando, né? Percebam que esse ponto aqui, ó, de partida, vai ser a minha velocidade inicial. Mas eu também poderia ter um gráfico com uma reta inclinada para baixo. Qual é a diferença, professor? A diferença é bem simples. No primeiro desenho, a velocidade está aumentando e no segundo desenho, a velocidade está diminuindo. A gente diria que aqui o movimento é acelerado. Eu vou até anotar isso aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais didático ainda para vocês. Aqui o movimento é acelerado, enquanto que nesse outro o movimento é retardado. Ok, gente? Então, não podemos esquecer, né? O ponto de partida sempre indica a velocidade inicial. Então vejam que o gráfico não é nem de longe aquele monstro que as pessoas muitas vezes pintam. O gráfico é uma reta, porque a equação, vovô é ateu, é uma equação de primeiro grau. Então, o gráfico é uma reta. Se fosse de segundo grau, como nós veremos daqui a pouco, aí o gráfico seria uma parábola, ok? Mas é bem simples. Eu vou só ajeitar esse V aqui, que ele está feinho, né? Deixa eu fazer um V mais bonitinho. Pronto. Ponto de partida indica a velocidade inicial. A reta pode ser inclinada para cima ou a reta pode ser inclinada para baixo. Bacana? Até aí acho que está tudo tranquilo, né? Então vamos seguir em frente. Outra coisa bem interessante é que a gente precisa calcular o espaço. O espaço é a posição em que o carrinho está. Eu quero saber em que local o carrinho vai ficar. Por exemplo, quando o movimento era uniforme, semana passada, né? Nós aprendemos a calcular o espaço, a posição, usando a equação do sorvete. Vocês lembram dessa fórmula? Bacana. Sorvete. Boa de usar, fácil, né? Acho que é a fórmula mais conhecida da física. Mas essa fórmula, ela só é válida para o movimento uniforme. Eu vou até deixar isso aqui, ó. Vou deixar isso aqui na tela. Isso é para o movimento uniforme. Vocês têm que entender que cada expressão ela tem um encaixe. Não adianta tratar um paciente que está com diarreia dando um Tilenol. São medicamentos diferentes para cada doença, fazendo analogia com a medicina aí que vocês gostam tanto. Então, eu vou tratar aquele paciente de acordo com a doença dele. Eu vou dar para determinado movimento a equação certa. Por exemplo, aqui, no caso da posição no MUV, quando for movimento uniformemente variado, nós vamos usar essa expressão aqui, ó, delta S igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu gosto assim, mas muitos de vocês devem ter aprendido a outra versão dela. Qual é a outra versão? Substituindo esse ΔS por S menos S0, ficaria assim a fórmula. AT ao quadrado sobre 2, tá? Que é um 2 é porque está feio. Hoje minha letra não está colaborando aqui nessa tela. Muito bem, então eu troquei o ΔS, que é variação, né? E toda variação é o final menos o inicial. O que é que os livros fazem? Eles pegam esse SO que está negativo e passam positivo. Se ele passar positivo para o outro lado da igualdade, a equação fica assim. Sabia que só você tem
aquilo tudo ao quadrado sobre 2. Essa é a equação do sorvetão. Então, nós temos duas equações, né? Agora, nós temos a equação do sorvete e nós temos a equação do sorvetão. Sabia que só você tem aquilo tudo ao quadrado sobre 2. Professor, como é que eu sei se eu vou usar sorvete ou sorvetão? Vamos ver como é fácil. Você vai usar sorvete quando não houver aceleração. Ou seja, você vai usar sorvete quando o movimento for uniforme. E você vai usar sorvetão quando houver aceleração. Isto é, quando você estiver diante de um movimento uniformemente variado. Então, são duas. Lembra da analogia da doença? Se você tem duas doenças diferentes, para cada uma você vai ter um medicamento diferente, não é? A mesma coisa aqui. Se você tem dois movimentos diferentes, MU e MUV, para cada movimento você vai tratar de um jeito diferente, vai dar a equação diferente, beleza? Vai prescrever a fórmula correta. É como prescrever uma receita, é a mesma coisa. Vamos então fazer um nosso resuminho? Agora eu vou caprichar nesse mapa mental, porque esse aqui vai ser o nosso mapa mental definitivo, com todo o resumo, com toda a síntese dos movimentos. Vamos lá. Foi fazer vestibular? Você vai procurar essa palavra mágica, CTE. O que é CTE, professor? Constante. Como eu falei antes, há duas possibilidades. Primeira, a velocidade é constante. Neste caso, nós estamos diante de um movimento uniforme. A aceleração neste tipo de movimento é zero. E nós vamos usar duas fórmulas. Ou essa, velocidade é ΔS sobre ΔT, ou essa, sabia que só você tem. Fórmula de sorvete, né? Então vamos lá. Primeira opção, quem é que é constante? A velocidade. Movimento uniforme, aceleração zero, calcula a velocidade fazendo ΔS sobre ΔT, ou o espaço fazendo sorvete. Isso foi uma coisa. E, professor, se a velocidade não for constante, quem é que vai ser? A aceleração. Aí o movimento passa a ser uniformemente variado. É um MUV. A aceleração não é zero. Eu vou ter que calcular fazendo ΔV sobre ΔT. Veja que aqui é zero. Aqui não. Aqui vai ter uma aceleração. Ela vai ser diferente de zero. Como é que eu calculo a velocidade? Aí alguém faz assim, ó, ΔS sobre ΔT. Errou. Errou, como diz o Faustão. Não é para fazer isso, gente. Você está dando medicamento errado. Você está aplicando para o cara que está com dengue, você está aplicando lá o AS, né, que não pode tomar. Então, tem que aplicar o Tilenol, o remédio certo. Ele está com dengue, não vou dar AS para ele. Eu vou dar o remédio de dengue, vou dar Tilenol para baixar a febre dele. Então, vamos lá. Tilenol aqui é vovô AT, ó. V igual a V0 mais AT. Ou eu também posso usar, ao invés de sorvete, agora é sorvetão. Viram que legal? Então, rapidinho, em menos de 2 minutos, eu construí um mapa mental para vocês com a síntese dos movimentos uniforme e uniformemente variado. É um resumo, praticamente, aí do primeiro ano. Legal? Tira um print dessa tela rapidinho para mim, por favor. E vamos lá, vamos seguir em frente. Agora, opa, peraí, escapou aqui rapidinho a tela de mim, pronto. Agora sim, voltando, um extra que eu queria mostrar para vocês é o gráfico da posição. Para ser muito sincero, ele não cai com frequência, é bem raro. Só caiu uma vez, considerando aí todos os vestibulares. CEM, FAMEN, FIP, UNIP, tudo, né? Só caiu uma vez. Foi justamente na FAMEN. Mas não é algo comum de se ver. De qualquer forma, lógico, se está dentro do programa, a gente tem que abordar. Mas eu não perderia muito tempo com ele, tá? É só para dar uma olhada rápida. Então façam assim. Vamos lá. Deixa eu trocar a cor da caneta, está no amarelinho ainda. Pronto. Eu tenho duas opções. Gráfico da posição, né? Então, como vocês viram há pouco, a posição do MUV é uma equação assim. Esse tipo de equação
é o que nós dizemos ser uma equação de segundo grau. É aquela equação chatinha de segundo grau. Quando ela aparece no gráfico, ela é representada por meio de uma parábola. Vou fazer aqui, bem bonitinho. Vou tentar acertar aqui uma parábola, tá? Aí nós temos duas opções. Ou a parábola tem a concavidade voltada para cima, ou a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Deixa eu ver se eu acerto. Opa, opa, opa. Ai, gente, não tá tão bonitinho quanto eu queria. Mas eu vou deixar assim mesmo, vai. A concavidade é essa boquinha, esse sorriso que a parábola dá para você, tá? Então, isso aqui chama concavidade da parábola. Essa concavidade está voltada para cima e essa concavidade está voltada para baixo, ok? O ponto de partida, são três coisas só para saber. A primeira é bem fácil. O ponto de partida é o espaço inicial. Nos dois gráficos, ó, espaço inicial. A concavidade voltada para cima, essa boquinha aqui, ó, feliz, tá vendo? Ó? Parece que você está sorrindo. Essa boquinha para cima indica uma aceleração positiva. Veja que parece um menininho sorrindo, né? O olhinho, o nariz e a boquinha feliz. Ó. Quando você está com essa boquinha para baixo, você está triste, é porque as coisas não estão positivas. As coisas estão negativas, não é? Olha o olhinho, ó, agora é negativo, menor do que zero. Ó. Viu como você ficou tristinho? Então vamos lá. Ponto de partida aqui é o S0, tá? Concavidade para cima, aceleração positiva, maior do que zero quer dizer positiva. Concavidade para baixo, aceleração menor do que zero, quer dizer aceleração negativa. E a última informação que eu queria dar para vocês é sobre esse pontinho que tem aqui. Eu vou ser obrigado a trocar a cor, gente. Me perdoem. Esse pontinho aqui, ó, estou dando um zoom para vocês ilustrarem bem. Ele é chamado de vértice da parábola. Mas eu vou trocar a cor para destacar. Deixa eu ver se um verde destaca bem ele aqui, esse vértice. Porque eu quero pegar bem aqui, ó, o vértice da parábola. Esse ponto é crucial no vestibular porque ele indica o que nós chamamos de TI na física, que é tempo de inversão. É quando um carro está indo, por exemplo, para a direita e depois ele vai para a esquerda. Ou quando ele está indo para cima e depois vai para baixo. A gente chama esse tempo de inversão. Esse ponto, ele corresponde a uma velocidade igual a zero. Vou fazer de novo. Ó, vocês estão vendo, isso aqui é o vértice da parábola, tá? Então, o tempo que marcar aqui vai ter 2 segundos, 3, 10 segundos, vai ter um número aqui. Ele vai indicar o tempo de inversão. O que quer dizer isso? Quer dizer que o objeto estava subindo, por exemplo, chegou lá em cima e agora vai voltar. Neste ponto aqui, ó, a velocidade é igual a zero. Então, recapitulando o gráfico, são três coisas. Primeiro, ponto de partida, chama S0, concavidade da parábola para cima, aceleração positiva, concavidade para baixo, aceleração negativa. Beleza? E o vértice da parábola, o ponto de inversão, indica um momento em que a velocidade é nula. São essas três coisinhas que eu preciso saber sobre esse gráfico. Mas é como eu disse antes, ele não é corriqueiro no vestibular. Pelo contrário, é bastante incomum que você encontre um gráfico desse em provas de vestibular. É mais incomum ainda encontrar na FCM, na FAMEN, no Unip. Como eu disse a você, desde 2007 tem vestibular de particulares de medicina. Desde 2007. Já se vão aí bem mais de 10 anos. Só caiu uma vez um gráfico desse. Tá? Pode cair? Pode, mas não é uma coisa que você vai estudar detalhadamente, não. Isso aqui, por exemplo, ó, velocidade em função do tempo, cadê? Isso daqui cai, certeza, pelo menos uma vez em cada vestibular. Então, é uma coisa que você deve estudar mais. Joia? Vamos voltar lá, deixa eu organizar. Está todo mundo no seu devido lugar. E agora, para fechar, essa aula é bem tranquila, eu vou fazer algumas questões, eu quero que vocês prestem atenção na última questão que eu vou fazer hoje, viu? Tem uma pegadinha na última questão de hoje que é sensacional. É a questão do Unip. A equação de Torricelli, eu queria mostrar para vocês, apresentar rapidinho. A equação de Torricelli, ela tem esse nome em homenagem a um jovem físico chamado Evangelista Torricelli.
Ele é contemporâneo de Galileu, foi aluno, discípulo de Galileu. E Torricelli percebeu que todas as equações que eram usadas até então, como sorvete, vovô é ateu, isso aqui é MU, isso aqui é MUV, tá? Mas, enfim, todas elas sempre precisavam de uma coisa, do tempo. Se você olhar aqui, ó, tem um tempo, aqui tem um tempo, aqui tem um tempo. Então, ele ficava incomodado com isso, a presença do tempo, porque naquela época, veja, quando a gente está falando de Galileu, a gente está falando de pré-descobrimento do Brasil, isso é 1490. Naquela época não havia relógio. Então, uma coisa que para nós é corriqueira, como que horas são, ou marca aí 1 minuto, né? Coisas do dia a dia. Ó, vou tomar remédio de 7h30. Essas coisas que para nós são muito comuns, em 1500 eram complicadas, porque você não tinha um relógio para marcar o tempo. E, professor, como é que fazia? Aí tem outras formas. Galileu, por exemplo, era médico, ele media o tempo pela pulsação dele, mas não é um método muito preciso. Relógio de areia, de sol, etc. Bom, o fato é que Torricelli se sentia incomodado com isso. E aí ele criou uma equação que leva o nome dele hoje em dia, a equação de Torricelli. E essa equação de Torricelli, ela é muito bacana porque ela traz todas as variáveis da cinemática, todas. Aceleração, espaço final, espaço inicial, velocidade inicial, todas estão presentes, exceto uma. Quem? O tempo. Então, qual é a grande dica, o grande bizu de Torricelli? Usamos a equação de Torricelli, quando, vou abreviar aqui, não tivermos quem? Quando não tivermos o tempo. Exatamente. Esse é o segredinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler toda a questão, todo o enunciado. Aí o carro anda assim, assado, o trem vai numa ladeira, faz isso, faz aquilo, sobe a aceleração é tanto, anda 1 quilômetro, a velocidade final. Ele vai dando várias coisas, mas ele não menciona o tempo. Então, se ele não pede para você calcular o tempo e ele não menciona o tempo no texto, não tem erro. Não tem erro. Você vai aplicar direto a equação de Torricelli. Uma observação: cuidado com as unidades. Velocidade, metros por segundo. Velocidade inicial, metros por segundo. Se não pode ficar uma em quilômetros por hora e outra em metros por segundo. Não pode. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Distância, não pode ficar em quilômetro, metro. Ô, professor, mas eu poderia fazer assim, digamos, ó, só uma ideia, professor. Colocar a velocidade em quilômetros por hora, poderia. Mas aí, a velocidade inicial também teria que ser quilômetros por hora. A distância teria que ser quilômetros. E a aceleração, vocês arriscam o que seria? Nesse caso, para ficar compatível, né? Teria que ser quilômetro por hora ao quadrado. Entende? Então, tem que haver uma compatibilidade. É como eu falei lá no início acho que na primeira aula. Não tem como eu somar 3 laranjas com 2 abacates. Não tem essa soma. Quanto é que dá 2 abacates com 3 laranjas? Não dá nada. Alguém vai dizer, dá 5 frutas. Mas para a física, essa soma não é representativa, porque ela não é perfeita, não é precisa. 3 laranjas com 2 laranjas, aí você pode somar. Beleza? Então tem que ficar atento a essa questão das unidades. No mais, pessoal, vejam que nem de longe é um assunto dos mais complicados, né? A gente já finalizou a parte teórica, mas eu convido vocês a não sair daí. Pelo seguinte motivo, tem as questões deste semestre da FCM da família agora, já para começar bem. Vejam só essa questão. Um carro partindo do repouso é acelerado. Já deu uma dica, gente. Aí ele reforça, ó, com aceleração, o que foi que eu falei? Constante de 12. Gente, se tem aceleração, qual é o movimento? Um movimento uniformemente variado. Infelizmente, uma aluna do semestre passado, e que eu tenha conhecimento, acho que foi só uma mesmo, ela cometeu o erro que foi, tentou resolver essa questão fazendo essa fórmula. Não vai dar certo. Não vai dar certo.
foi que nós falamos insistentemente, pessoal, que é importante você aplicar a fórmula certa no movimento certo. É a receita certa para a doença certa. Então, se é MUV, não vou jamais aplicar isso. Eu posso aplicar V igual a V0 mais AT. Professor, mas não tem essa fórmula que o senhor ensinou agora também, a equação Torricelli? Tem. Vamos ver se compensa? Ele diz que um carro partindo do repouso é acelerado com aceleração de 12 metros por segundo por 8 segundos. Vejam que ele deu tempo. Então, eu não vou usar a equação de Torricelli porque ele está me dando tempo. Eu vou tentar usar outra equação, essa aqui, por exemplo. Ok? Vamos anotar os dados? Eu gosto sempre de fazer isso. Ó. Você não é muito chegado à física? Faça isso, anote os dados. Carro partindo do repouso. Quanto é a velocidade inicial? É 0. Tem uma aceleração constante de 12 metros por segundo ao quadrado. Por 8 segundos, não é o tempo? A pergunta, qual a velocidade? O que a gente vai fazer? Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração, eu tenho o tempo. Então, eu vou aplicar V é igual a V0 mais AT. Partiu do repouso com uma aceleração de 12 durante 8 segundos. 0 mais, aqui dá dos 18, 16, acho que dá 96. 0 mais 96, quanto é a resposta? 96 metros por segundo. Isso é uma questão do vestibular da Faculdade de Ciências Médicas deste semestre. Vocês entendem? Quando eu digo a vocês que tem que estudar física, porque há no bolo de 10 questões, pelo menos 6 ou 7 desse tipo. Então, não vale a pena chutar. Não vale a pena abrir mão de física. Beleza? A resposta aqui, ó, letra B, de bom demais. Já marcamos aqui. Legal, pessoal. Será que está muito rápido? Estou sentindo falta de vocês nessas aulas ao vivo, hein? Gostaria de tê-los aqui nessas aulas ao vivo para que vocês pudessem me julgar. Vamos lá. Então, terminou já a questão, bola para frente. Primeira já se foi. A segunda é da FCM também, mas eu trouxe essa questão mais por uma curiosidade. Ele diz assim, ó, um ônibus desloca-se numa trajetória, varia a sua velocidade. Eu gosto muito desse texto. Ó. Se varia sua velocidade, então é movimento uniformemente variado. E ela varia de 20 para 100 km por hora. Qual a aceleração média para esse aumento de velocidade? Desculpe, qual a aceleração média se, para esse aumento de velocidade, decorreram 15 minutos de viagem? E aí eu noto que muitas vezes a gente meio que se precipita, transformando sempre, por exemplo, quilômetros por hora. Aí o aluno, ó, 20 quilômetros por hora, eu já tenho que transformar aqui para metros por segundo, divide por 3,6. Às vezes a gente, na ansiedade ali de acertar, de resolver logo a questão, porque a gente sabe como resolver, então você se precipita e não olha para as respostas. Ó. Vejam que não há necessidade de fazer transformação da velocidade, porque as velocidades já estão em quilômetros por hora, né? Interessante isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula, a aceleração é ΔV sobre ΔT. E aí eu vou substituir os dados. Como assim, professor? Vamos lá. Eu quero a aceleração. A velocidade era... Deixa eu fazer uma coisa melhor. Vou fazer um negócio assim, porque eu imagino que tem gente que não gosta de física. Se vocês tiverem dificuldade, gente, faz um desenho, ó. Pronto, bem simples, ó. Acabei de fazer. Ó. Quanto era a velocidade no início? 20 km por hora. Quanto é a velocidade no fim? 100 km por hora. Joia? Ah, quantos minutos foram? 15 minutos. Então, daqui até aqui, lá no final, transcorreram 15 minutos. Vê se fica bacana assim. Joia? Entenderam como é legal? Então, aqui eu tenho a velocidade variando, foram 15 minutos, e eu vi que as unidades são em quilômetros por hora ao quadrado. Já fica o alerta, né? Minuto, hein? Então, não posso ficar com minuto, tenho que transformar para hora. A pergunta é, qual a aceleração? Então, eu sei que a fórmula da aceleração, como eu estava dizendo antes, é ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT.
Mas eu vou rapidamente fazer uma transformação. Porque eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Quantas horas tem em 15 minutos? Tem que transformar para hora, né? Fazendo esse cruz-credo aqui, essa regrinha de 3, ó, vai ficar 60 multiplicado por x, multiplica em cruz, é igual a 15 vezes 1. Então, você vai ficar com x é igual a 15 dividido por 60. Isso vai dar... Eu posso simplificar, eu poderia deixar 15 sobre 60, não tem problema deixar assim. Se você quiser simplificar, isso aqui vai dar 1/4 de hora. Se quiser simplificar mais ainda, isso aqui vai dar 0,25 hora. Você faz como você preferir, mas deixar assim 15 sobre 60 não é errado, tá? Voltando, então vamos lá. Aceleração. Quanto é a variação da velocidade? Eu posso até fazer rápido, que é a variação, né? Começou com 20, terminou com 100. De 20 para 100, pessoal. Eu estou em 20, eu vou para 100. Teve uma variação de quanto? De 100 ou de 80? De 80, né? É só fazer final menos o inicial. Final menos o inicial. 100 menos 20 vai dar 80 km por hora. E o tempo, 0,25. Ou 1/4, ou 15 sobre 60, enfim, como você quiser. Vou colocar 0,25 mesmo. Então, a aceleração vai ser 80 dividido por 0,25. Não vou fazer aqui para não perder tempo de vocês. Quem quiser fazer isso com fração, ó, se achar melhor, só para lembrar a regrinha da fração, tá? 1/4 de hora. Isso aqui você faz assim, repete o primeiro, que é 80, e multiplica pelo inverso do segundo, tá? É outra forma. Isso aqui vai dar quanto? 80 vezes 4 dá 320, né? Qual é a unidade? Quilômetro por hora ao quadrado. Pronto. Fizemos aí a prova, as questões da FCM. Joia? Será que tem essa resposta? 320, vamos ver? De novo, rapaz, acredite se quiser, eu não tinha visto isso. Eu não resolvo as questões antes, eu resolvo aqui com vocês na hora, assim, ao vivo, na lata. Não sabia que ia dar a letra B de novo. Letra B. É um sinal de Deus. Questões de aceleração, questões de MUV na FCM, marque sempre B. Mas o melhor é você resolver, né? É melhor resolver a questão. Vamos mudar de faculdade agora? Mas ainda na mesma pegada. FAMENE 2020.2. Um automóvel viaja em linha reta, tendo sua velocidade variando MUV, de acordo com a equação. Eita, professor, botou para lascar. Olha a equação que eles deram. Não tem nada demais, gente. Isso aí é a FAMENE querendo fazer graça. Pergunta, qual a aceleração? Não é isso? A aceleração média entre 1 e 5 segundos. Então, ele quer a aceleração, pergunta é essa, entre o tempo igual a 1 e o tempo igual a 5 segundos. Quando você faz a aceleração, você não faz ΔV sobre ΔT? Aí não faz assim, né? V final menos V inicial, T final menos T inicial? Pronto. Ele quer entre 1 e 5 segundos. Então, aqui vai ficar o final é 5, não é o final, e o inicial é 1. 5 menos 1. Só precisa preencher aqui em cima. Professor, não entendi não, está muito rápido. Então vamos devagar. Ele deu essa equação. V igual, ele deu isso aqui, ó. V igual a 2t ao quadrado menos 6t. Deixa eu ver se eu não errei. V igual a 2t ao quadrado menos 6t. Pronto, ele deu isso. Agora, ele deu isso para o tempo de 1 segundo e deu isso para o tempo de 5 segundos. Então vamos fazer separadinho? Vamos lá. Separar aqui bem bonitinho, tá? Vou pegar a fórmula e fazer 2 vezes t ao quadrado, quanto é o tempo? 1, né? 1 ao quadrado. Menos 6 vezes t, que é 1. Isso aqui é um parênteses. 6 vezes 1. 6 vezes o tempo. No lugar do tempo eu botei 1. 2 vezes 1 ao quadrado é 1. E 6 vezes 1 é 6. Então vai ficar 2 vezes 1, que é 2, menos 6. Cuidado, gente. Quanto é 2 menos 6? Tem gente que fala, professor, dá 4. Cuidado, gente. Dá menos 4. É 2 menos 6. Professor, eu não entendi. Vamos fazer tudo de novo. Você pega essa fórmula, a fórmula que ele deu, e substitui. No lugar do tempo, quanto é que eu vou botar agora? 5. Tempo ao quadrado, menos 6 vezes o tempo de novo, 5.
Aí vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado é 25, né? E 6 vezes 5 é 30. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 25 dá 50, 50 menos 30. Quanto é 50 menos 30, turma? 20 metros por segundo. Então, no início, tempo inicial, deu essa velocidade aqui de menos 4. Velocidade inicial. Foi menos 4. Depois, no tempo 5, aqui é o tempo final. Deu essa velocidade de 20. E o que é que ele quer? Agora vamos passar uma linha bem grande aqui. Vou ver se eu consigo dar uma espremidinha aqui. Ele quer que a gente calcule a aceleração, não é isso? Então tá, deixa eu calcular a aceleração aqui. Ó. Vou fazer assim. A aceleração é ΔV sobre quem? ΔT. Delta, variação, é sempre o final menos o inicial. Tá vendo? De novo, pessoal, vamos lá. Quanto ficou a velocidade final? Quanto foi que ficou a final? Ficou 20, não foi? Cuidado agora, ó. 20 menos. Quanto é a velocidade inicial, pessoal? Menos 4. Ela é negativa. Ó. Menos 4. Então, tem o menos da fórmula, né? Aqui, ó. E tem o menos dela. Tempo final, 5 segundos. Tempo inicial, 1 segundo. 20 menos com menos dá mais, isso aqui vai ficar 20 mais 4. E aqui embaixo vai ficar 6. Quanto é que vai ficar? Opa, deixa eu fazer logo isso, né? 20 mais 4, gente, dá 24, né? 24. E aqui 5 menos 1, não dá 6, lógico, dá 4. 5 menos 1 dá 4. 24 por 4, agora sim a resposta, 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da questão da Famene. É uma questão um pouco mais elaborada, não é uma questão facílima, não é. É aquela questão rasgada, mas não é uma questão muito difícil. Ela é trabalhosa, porque você precisa pegar o tempo, substituir na equação, encontra a velocidade, depois tem que substituir novamente o tempo, jogar na equação, achar a velocidade. Então você acaba tendo que fazer isso algumas vezes, é meio chato, meio trabalhoso. Mas também não é coisa de outro mundo, tá? Como eu fiz 2 da FCM, eu quis fazer também 2 da Famene. Mas a questão que eu coloquei acabou sendo uma questão até mais simples do que eu pensei, essa 2017. Porque eu vi que tinha alguns gráficos. E eu gosto de questão de gráfico, porque muitos alunos me dizem que tem medo, quando é um gráfico, acha que vai ser difícil. E geralmente não é. Pelo contrário, é até bem fácil. Os gráficos abaixo representam um movimento retilíneo. Que tipo? Uniforme retardado, uniforme acelerado, acelerado, retardado, uniforme. Então, ele vai fazendo as perguntas. Vamos começar com esse, que é o mais fácil. O que é que vocês estão observando aqui? Velocidade, certo? Nos 3. Como é que a velocidade está se comportando? A velocidade está uma reta paralela, indicando que ela está constante. Qual é? Falei sobre isso hoje algumas vezes. Qual é o movimento em que a velocidade fica constante? É o movimento uniforme. Não é verdade? Movimento uniforme, a velocidade fica sempre constante. Então, eu já sei que o 2 é movimento uniforme. Eu posso eliminar a letra C, que está dizendo uniforme e depois acelerado. Eu posso eliminar a letra D, que está dizendo depois retardado. E eu posso eliminar a letra E. Eu só fiquei com 2 letrinhas se eu fosse chutar. Se eu fosse chutar. Não vamos, não preciso chutar. Eu já tenho certeza que o movimento do 2 é uniforme. Não tenho? Preciso definir o movimento do 1 e o movimento do 3. E o que é que eu observo? Que do número 1, você tem um movimento cuja velocidade não é constante. A velocidade está aumentando ou diminuindo? A velocidade está diminuindo. Ou seja, eu tenho um movimento retardado. Movimento no qual a velocidade está diminuindo, é como se o carro estivesse freando. Já no gráfico de número 3, a velocidade, embora esteja aumentando um pouquinho, está crescendo, está aumentando. Então, eu tenho um movimento acelerado. Resumindo, velocidade diminuindo, retardado, velocidade constante, movimento uniforme no item 2,
e velocidade crescente, movimento acelerado no gráfico 3, de modo que a resposta só poderia ser a letra A. Deixa eu só fazer uma coisa, eu não sei se eu marquei na questão 3 a letra, né? Não marquei, ó. A resposta na questão 3 foi 6 metros por segundo ao quadrado, e ainda bem que não foi letra B, já estava abusado já, foi a letra E, 6 metros por segundo ao quadrado, tá? Eu esqueço de voltar para marcar a letra. E agora a letra A. Bom, pelo menos a Famine fez ali uma dancinha, variou um pouco as letras. E para a gente fechar essa nossa aula de hoje, vamos fazer uma questão do Unip, que eu gostei demais. Vocês podem não acreditar, eu não resolvi, mas eu li a questão. Eu não faço nem ideia de qual é o gabarito, mas eu dei uma lida e eu achei interessante. Sabe-se que os órgãos vitais do corpo humano podem ser preservados quando submetidos a uma desaceleração de 250 metros por segundo ao quadrado. Presta atenção nessa questão, porque tem uma pegadinha. Admitindo um homem que dirige um veículo desenvolvendo uma velocidade de módulo igual a 108 km por hora, sofra um acidente de automóvel e seu corpo seja amortecido por um airbag que infla automaticamente e sobreviva ao acidente, conclui-se que o airbag deve se deformar que distância em metros? Vixe, professor, nunca que eu ia saber fazer isso. Ia saber, ia não, vai saber. Porque vejam que essa questão, embora ela fala aí sobre o acidente, a mecânica física que envolve um acidente, por que a pessoa não pode ser submetida a qualquer frenagem ou qualquer aceleração? Porque os órgãos internos, pulmões, rins, o coração, eles não suportam grandes mudanças de velocidade exageradas. Então, uma desaceleração máxima de 250 metros por segundo ao quadrado, que é muita coisa já, viu? Isso é uma desaceleração violentíssima. Acima disso, a pessoa vai, os órgãos vão romper, você vai ter hemorragia à vontade aí. Então, isso aqui é o máximo de desaceleração. Queria chamar a atenção dessa palavra. Não é um aumento de velocidade. Quando se fala em desacelerar, preste atenção nisso. Desacelerar. Nossa, ficou horrível esse. Sempre que ele falar disso, e ele vai falar disso algumas vezes, viu? Tem várias questões com isso daí. Lembrem-se que a aceleração é negativa, pessoal. Esse é o pulo do gato. Então, ele falou aqui, professor, 250 metros por segundo ao quadrado. Não é? Não é. A aceleração, na verdade, é menos 250. Professor, então essa questão deveria ter sido anulada? Não deveria, nem foi. Porque ele está dizendo aqui que é uma desaceleração. Então, o aluno tem que entender a física. É isso que eu estou falando, não adianta decorar. Você tem que entender. Desacelerar é frear. Se você freia, a aceleração é negativa. Então, a questão não tem nada de errado com a questão. Ela não foi anulada, ela não vai ser anulada. Tem milhões de questões desse tipo. Ele está num carro com uma velocidade de 108 km por hora. Aí vejam que tem um problema. A velocidade está em km por hora. Aí tem um conflito aqui de unidade, não tem? Ó? Quilômetro por hora com metro por segundo não dá. O que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse espacinho, vou transformar 108 km por hora em metros por segundo. É só dividir por 3,6, eu tenho a impressão que isso vai dar 30 metros por segundo. E aí, quando tem a colisão, o airbag infla e o meu rosto bate no airbag. Então, vamos fazer assim de lado. Aqui é o meu rosto. Inflou o airbag, o meu rosto vai bater aqui no airbag e ele vai sendo amortecido, né? Ele vai deslocar um trechinho. E o cara sobreviveu. Ele quer saber quanto foi que o airbag se moveu, quanto foi a deformação desse airbag. Então, eu não vou saber desenhar isso direitinho, mas finge que aqui é o rosto do cara, ó. O airbag, aquela bolsa, inflou, bateu aqui, o rosto bateu no airbag, né? E aí ele reduz e vem para cá, ó, mais ou menos assim. Ele quer saber quanto foi que ele percorreu, quer saber que distância é essa. Beleza? Aí qual é o truque dessa questão? Primeiro, entender que frear é aceleração negativa. Segundo, quando o meu rosto freia, quando um carro freia, qual é a velocidade final? Qual é o resultado final da freada? Ele para. Então pensa, seu pai está dirigindo o carro, ou você, ou sua mãe,
Você está com alguém no carro, no Uber, o sinal está vermelho, ele freia. Ele vai parar no sinal. A velocidade final, quanto é que vai ser, pessoal? Vai ser 0. Então, o segredo dessa questão é observar que não há tempo. Não foi dado tempo. Em momento nenhum. Ó, lê aqui. Onde é que tem tempo aqui? Não tem o tempo, né? Então, o que é que acontece? Eu vou aplicar imediatamente a equação de Torricelli. Quanto é a velocidade final? 0. Por quê, professor? A velocidade final é 0 porque o carro para após frear. Por isso que a velocidade é 0, a final. E quanto é a inicial? Esse motorista ele vinha dirigindo o carro inicialmente a 108 km por hora, que são 30 metros por segundo. Então, eu vou botar aqui 30 ao quadrado. Poderia ter colocado esse 0 ao quadrado em parênteses, professor? Poderia, mas eu já sei que 0 ao quadrado vai dar 0, então eu nem... 2 vezes a aceleração. Quanto é a aceleração? Aí os alunos erraram aqui, ó, 250. Não é, gente. Freando, menos 250. E a distância, que é o ΔS. Eu posso chamar de ΔS ou eu posso, se eu quiser, chamar simplesmente de D, se eu preferir. Isso aqui vai dar 0. Aqui vai dar 900, que é 30 ao quadrado, mais com menos dá menos, e 2 vezes 250 dá 500. 500 vezes ΔS. Vou passar esse 500 ΔS que está negativo, eu vou passar ele para o outro lado positivo, vai ficar assim, ó. 500 ΔS positivo, né? Ó. 500 ΔS é igual a quem? A 900. Então, ΔS vai ser igual a 900. Pega esse 500 aqui que está multiplicando e passa ele dividindo. Ó. Eu posso, inclusive, cortar, ó. Tchan, tchan, os 2 zeros. Quanto é que deu o ΔS? Vai ficar 9 dividido por 5. Se vocês fizerem essa continha, acho que vai dar 1,8 metros. Tenho a impressão que vai dar 1,8 metros essa divisão. Vocês podem fazer depois na calculadora ou na mão aí. Mas acho que dá porque 90 por 5 dá 18, né? É isso mesmo. Então, 1,8 metros é a distância que ele vai percorrer, que o airbag vai reduzir com a pancada, né? Vamos ver se tem essa resposta, se eu acertei, porque eu confesso que eu não fiz essa questão ainda. Mas, graças a Deus, tinha essa resposta de Deus. A resposta letra D. Então, é uma questão, eu quis que vocês aguardassem até o final, estava ansioso para fazer essa questão, que eu tinha lido e tinha gostado dela. É uma questão muito boa, porque tem muitas coisas para aprender. Aceleração negativa, sempre que ele falar em desaceleração. Quando o carro freia, ele para. Lembre que a velocidade final é 0. Ele não diz isso no texto, fica subentendido. Beleza? Então, é uma questão realmente muito boa. No mais é isso. Esses dias estão especialmente quentes. Eu não sei aí onde vocês moram, mas eu moro no 12º andar e mesmo assim está um forno aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. É um assunto muito bom e eu sugiro que aquele mapinha mental que eu fiz, vocês possam replicar. Não queria que vocês simplesmente imprimissem aquilo. Ah, vou tirar um print da tela e imprimir. Não. Façam o mapa mental com o meu do lado, servindo como referência. Façam um mapa mental daquele para vocês, entendendo o que vocês estão fazendo. Ó. Velocidade constante, MU. Velocidade variável, MUV. Tem essa fórmula para usar neste movimento. Esta outra fórmula é deste outro movimento. Eu não posso misturar as receitas. Não posso misturar as doenças, na verdade, lembra dessa analogia. Ok, pessoal? Então é isso. Mais uma vez foi um prazer ficar com vocês aqui, embora esteja sentindo falta dessa participação de vocês ao vivo aqui com a gente. Mas é isso. Qualquer dúvida, por favor, o WhatsApp está sempre aí online para que vocês possam interagir, tá? Um grande beijo para vocês, tudo de bom e até a semana que vem, se Deus quiser.